Está no ar o explicador da Rádio Observador. Hoje, na edição das manhãs 360 de fim de semana, falamos sobre imigração e atribuição de nacionalidade. Para isso, convidamos para estarem connosco António Rodrigues, do PSD, e Cristina Rodrigues, do Chega. A moderação deste explicador é do José Rafael Lopes. António Rodrigues, Cristina Rodrigues, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceitado este nosso convite para participarem no explicador. Ontem, o líder do Chega, André Ventura, anunciou uma comissão de inquérito sobre a atribuição de nacionalidade e residência. É uma comissão de inquérito putestativa, ou seja, sem precisar da aprovação em plenária. Isto porque, diz André Ventura, já está a antecipar a oposição de PSD e PS. Diz também o líder do Chega que o pedido para arrancar o processo já foi feito. Acusou também José Pedro Aguiar Branco de bloqueio político sobre um projeto de lei sobre alterações à lei da nacionalidade, que, entretanto, teve uma reação já do Presidente da Assembleia da República. São temas para discutir neste explicador aqui na Rádio Observador. Cristina Rodrigues, vou começar por si e pela comissão de inquérito anunciada ontem. Antes de mais, bom dia. Esta comissão tem o objetivo de escrutinar o processo de atribuição de nacionalidade e residência. Isto é o Chega a colocar a imigração como principal bandeira para a legislatura? Bom, eu acho que este não é propriamente o Chega a colocar este tema como uma das principais bandeiras. Eu acho que é mesmo o povo português que neste momento está preocupado e que o tema da imigração ocupa uma grande parte do discurso na sociedade. E, portanto, ou da discussão, queria dizer. Por essa razão, sim, o Chega avançou com esta proposta. Julgo que também mesmo o próprio Governo tem também dado atenção aos temas da imigração e, portanto, eu acho mesmo que é consensual, que é um tema fundamental para esta legislatura, sem dúvida. Cristina Rodrigues, é uma situação indeterminada, como dizia ainda agora o António Rodrigues, e eu pergunto também quem é que o Chega quer ouvir nesta comissão de inquérito? Que temas é que vão trazer? Bom, quem queremos ouvir ainda é uma questão que tem, obviamente, que ser feita. No entanto, há alguns, governantes com responsabilidades sobre a matéria, é certo. Agora, não é indeterminada na medida em que nós sabemos perfeitamente quando é que foram feitas as alterações legislativas que levaram ao caos que nós temos na questão da imigração, tanto do ponto de vista da nacionalidade, que é a partir de 2018, como na questão das alterações ao regime da residência, que são a partir de 2017. E depois, para além disso, já tivemos vários casos concretos que deixaram evidente aqui alguma prática menos correta, digamos assim, sendo simpática, como se costuma dizer, como é o caso dos 120 mil processos da CPLP, que não foram verificados o registro criminal. E é preciso também perceber quem é que é o responsável por ter ordenado que o CEF não verificasse o registro criminal de 120 mil pessoas. Ou temos o caso também aqui mais recente da situação do avião que cai na Índia, infelizmente, obviamente, em que estavam lá 7 portugueses que não tinham um nome português, que, se saiba, nunca tiveram em Portugal, que residiam em Inglaterra e que obtiveram nacionalidade sem pôr os pés em Portugal. E, portanto, nós precisamos de perceber se isto foi um caso único, que pode ser, ou se efetivamente houve aqui um esquema que andou a atribuir nacionalidade de uma forma absolutamente irresponsável. E, portanto, nós tivemos ao longo de todo o processo destas alterações legislativas que foram feitas, várias entidades, inclusive a própria CEF, a chamar a atenção para o efeito chamada das alterações legislativas que se estavam a fazer e o alerta de que iriam provocar um enorme descontrole. Efetivamente, os razis têm demonstrado um aumento sempre do crime de auxílio à imigração ilegal e de tráfico de seres humanos, que nós temos vários casos que também têm sido divulgados. E, portanto, é preciso compreender quem é que efetivamente teve responsabilidades políticas sobre estas circunstâncias e se são casos pontuais ou se são casos reiterados, provocados por uma enorme responsabilidade na governação e no que toca a estes temas em particular. Cristina Rodrigues, este processo é demasiado grande? Entende estas preocupações aqui levantadas pelo António Rodrigues? Não, é assim, para já acho curioso que não tenha mencionado o outro caso muito concreto dos 120 mil processos que foram deferidos sem consulta do registro criminal, que me parece que é um projeto bastante concreto, que é um caso bastante concreto. De qualquer forma, também temos, relativamente à questão da tramitação do processo de nacionalidade, nós sabemos bem como é que ele funciona. Agora, nós precisamos é de perceber se efetivamente o processo instituído promoveu ou não a violação do princípio da nacionalidade efetiva. E isso tem mão política
política, há responsabilidades políticas sobre quem instituiu ou não esse processo. Obviamente, este governo ou o governo anterior tem também trabalhado estas matérias, reconhecemos isso, não com a profundidade que o Chega acha que devia ter sido, mas é indiscutível que pelo menos tem olhado para estas questões. Agora, também é indiscutível que esta CPI não diz respeito à governação do PSD, sabemos isso, tem a ver com a governação do período socialista, que promoveu um caos absoluto na área da imigração e que, por sua vez, criou caos absoluto também numa série de serviços públicos portugueses. E, portanto, eu acho que quanto a esse ponto, acho que fica claro. Depois, também temos conhecimento de outros processos relativamente à questão dos próprios asilos, de pessoas que veem rejeitada a sua entrada em Portugal e imediatamente se tornam requerentes de asilo. E porquê? Porque o nosso sistema também o permite, ou seja, mesmo que estas pessoas seja negado o seu direito de asilo, se fizerem recurso, mantêm o direito a permanecer em Portugal, e ter direito a alojamento, ter direito à alimentação, ter direito a apoio económico e, portanto, nós temos um conjunto de expedientes, portanto, que estão previstos legalmente, que são usados e abusados por pessoas que conhecem, obviamente, que muitas vezes fazem parte de máfias que abusam destas pessoas, destes cidadãos. Aquilo que nós precisamos de saber é identificar onde é que estão esses problemas, onde é que a lei permite estes abusos e atuar sobre eles. E a questão da CPI é precisamente perceber quem é que tem responsabilidades políticas sobre essas decisões. E, portanto, eu julgo que são questões muito claras. Entendo a questão de que podem ser muitos processos, mas temos que depois discutir uma forma de agilizar o processo e de o tornar, obviamente, eficiente. Cristina Rodrigues, também a marcar este tema da nacionalidade está a acusação de André Ventura sobre um suposto bloqueio político de José Pereira Aguiar Branco, o Presidente da Assembleia da República, ao Chega, isto sobre a possibilidade do projeto de lei do Chega ser enviado para uma revisão constitucional. O Presidente da Assembleia da República já veio falar num equívoco de André Ventura e que ainda não foi tomada nenhuma decisão. Cristina Rodrigues, a minha pergunta é, há aqui esse equívoco? Antecipou-se André Ventura? Não, a questão é que nós já tivemos avanços e retrocessos relativamente a estas questões por parte dos vários Presidentes da Assembleia da República. E se houve circunstâncias ou Presidentes da Assembleia da República que imediatamente rejeitaram as iniciativas legislativas, houve outros que decidiram que, mesmo que houvesse alguma espécie de potencial inconstitucionalidade, que os projetos seriam discutidos, porque politicamente deve ser feita essa avaliação e, aliás, porque em própria sede de especialidade podem ser removidas quaisquer eventuais inconstitucionalidades. Aquilo que o atual Presidente da Assembleia da República fez foi dar a conhecer a nota técnica sem mais. A nota de admissibilidade, sem dizer o que é que pretendia fazer quanto ao assunto. E, portanto, aquilo que se presumiu foi que estava a dar conhecimento de que os serviços portanto, consideravam que não deveria ser admitido e que ele partilhava dessa mesma opinião. Agora, da parte do Chega, aquilo que faremos é responder ou dar a nossa visão sobre o assunto e Aguiar Branco terá que tomar a sua decisão. Estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas antes de terminar este explicador, gostaria de lhe perguntar, Cristina Rodrigues, hoje foi publicado um estudo do Media Lab do ISCTE, em parceria com a Comissão Nacional de Eleições, dá conta de um aumento do número de publicações sobre a imigração nas últimas 3 legislativas, tema central da campanha do Chega e que em 2025 conseguiu atingir 21 milhões de visualizações. À frente de temas como a corrupção, esse mesmo estudo conclui que os conteúdos, muitas vezes falsos, estão alinhados com o discurso da campanha utilizada pelo Chega. Como é que a Cristina Rodrigues olha para estes números e para estas conclusões deste relatório do ISCTE? Bom, eu não vi o relatório. De qualquer forma, eu comecei por dizer que acho que o tema da imigração é cada vez mais central entre os portugueses. E porquê? Porque tem impactos óbvios e evidentes na sua vida. E, portanto, podem dizer o que quiserem relativamente a ver informação falsa, podem dizer o que quiserem sobre tentarem associar isso ao Chega. A verdade, a realidade é que os portugueses sentem todos os dias que têm mais dificuldade em encontrar casa hoje, porque em muito pouco tempo entraram milhares de imigrantes em Portugal. A verdade é que cada vez mais as pessoas têm dificuldades no acesso à saúde, porque de repente o Serviço Nacional de Saúde foi entupido com muito mais pessoas que também não estavam previstas e que não existiam em Portugal. A própria educação tem tido um impacto enorme pela entrada de crianças imigrantes no serviço, portanto, de educação público. E, portanto, podem dizer, os estudos podem concluir aquilo que disserem, que a verdade é que os portugueses
sentem as dificuldades que estão a sentir no seu dia-a-dia, decorrente, volto a dizer, de uma política de imigração absolutamente descontrolada e com impactos evidentes na sua vida em áreas absolutamente fundamentais, como a habitação, a saúde e a educação. Cristina Rodrigues, António Rodrigues, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim, ficaram claras as posições sobre esta temática. Agradeço a ambos a disponibilidade para participarem neste debate aqui na Rádio Observador. Um resto de bom dia. Obrigada. Bom dia.